Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre superposição de ondas e os fenômenos de interferências de ondas de uma forma geral. Bom, o que seria uma superposição de uma onda, né? O princípio de superposição ele diz que quando a gente tem duas ou mais ondas, né, essas ondas elas se encontrarem em uma certa região do espaço, a onda resultante, né, será a soma algébrica dessas ondas individuais, né? Então, por exemplo, igual como demonstrado nessas figuras, se eu tiver aqui uma onda qualquer, né, ou um pulso, né, de uma onda, ele tem esse pulso, ele vai ter uma certa amplitude, ele está caminhando aqui com uma certa direção e sentido. Ao esse pulso interferir, né, ou ele superpor a um segundo pulso aqui que caminha no sentido contrário, a minha onda resultante vai ser a soma desses dois pulsos aqui, ou seja, vai ter regiões onde eu vou aumentar a minha amplitude, né? A minha amplitude aumenta, ou eu posso ter, como no caso aqui dessa figura da direita, eu vou ter uma interferência que pode ser destrutiva, né? Ou seja, enquanto eu tenho uma amplitude aqui positiva, se eu tiver uma amplitude de uma segunda onda negativa, eu vou somar essas duas amplitudes, né? E aí eu vou ter uma região onde essas ondas vão se anular. Então, esse seria o processo, né, de uma forma geral, né? Esse princípio de superposição, ele sai, na verdade, né, de uma lei matemática, né? A gente lembra que a gente já estudou sobre equações de onda, né, que é uma equação diferencial, e se eu tenho uma solução qualquer aqui chamada de y1, que é a solução dessa equação diferencial, ou seja, eu tenho uma função de onda y1, tá? E se eu tiver uma segunda função de onda que eu chamo de y2, que também seja a solução dessa equação diferencial de onda, né? A soma algébrica aqui dessas duas funções de ondas também será uma nova onda, tá? Então, é exatamente isso aqui que descreve de uma forma bem genérica o nosso princípio de superposição de ondas, né? Agora, como que isso acontece, né, de uma forma mais real, né? Como a gente observa isso? Para tratar isso, a gente vai tratar aqui, na verdade, três situações, tá? Sempre, né, tratando agora de ondas harmônicas, né? Ou seja, quando eu defino um período e uma frequência, comprimento de onda para essa onda, tá? O primeiro caso, a primeira situação seria uma interferência, né? Ou seja, um processo de superposição de duas ondas, tá? Desde que essas ondas tenham a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda, tá? Então, são ondas praticamente idênticas. A única diferença dessa onda vai ser, enquanto uma onda aqui, escrita por essa função de onda aqui, seno de kx, tá? Uma segunda onda, ela vai ter uma fase diferente, ou seja, eu vou somar a essa fase kx uma diferença, uma constante de fase delta, tá? O que isso quer dizer na prática, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa onda em vermelho aqui, que seria descrita por essa função y1, a minha segunda onda, tá? Ela começa num instante aqui diferente, né? Então, enquanto essa onda y1 ela começa aqui no yx igual a zero, tá? A minha onda em preto ela vai começar aqui com uma fase diferente, tá? Mas note com que tanto o comprimento de onda, né, quanto se a gente fosse desenhar também frequência ou período, eles são os mesmos aqui para essas duas ondas, né? Então note que quando eu somar, né, se eu pegar esse então, somar essas duas ondas, aplicar o princípio de superposição, note que vai haver regiões, né, onde a minha amplitude vai aumentar se eu somar um ponto qualquer aqui, com esse ponto da minha onda aqui em preto. Então, eu vou ter uma amplitude maior, só que se eu pegar regiões, igual por exemplo aqui, onde eu tenho uma região, eu tenho uma região, né, com amplitude mais qualquer valor aqui, se eu pegar nesse ponto onde eu tenha esse valor negativo, na hora que eu somar essas duas ondas, eu vou ter uma amplitude, né, que provavelmente vai estar aí próximo de zero, né? Ou seja, eu vou ter uma onda resultante que também continua oscilando, tá? De uma forma aí, arbitrária, né? E aí disso a gente consegue, então, extrair, vamos dizer, os nossos casos extremos, tá? Que seria o caso, por exemplo, quando eu vou ter uma interferência que vai ser
totalmente construtiva ou uma interferência que a gente chama de totalmente destrutiva, tá? Então, como que seria isso, né? Então, vamos pensar que eu tenho duas ondas exatamente idênticas, né? Ou seja, essas vão ter a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, e elas também começam aqui com a mesma fase. Ou seja, a diferença de fase entre essas duas ondas é zero, tá? Ou seja, minha onda aqui em vermelho, ela passa em construtivo, tá? Então, a amplitude nesse ponto eu simplesmente vou somar, então a amplitude total vai ser 2 vezes, né? A amplitude de cada uma dessas ondas, aonde ela passar no zero, ela vai continuar passando no zero e assim por diante, tá? Note que esse cenário ele acontece mesmo quando a diferença de fase não for simplesmente zero, tá? Toda vez que essa diferença de fase for um múltiplo inteiro de 2π, ou seja, né? Lembrando que 2π seria a distância, né? Em radianos, né? Para eu retornar aqui, né? A minha onda, né? Que seria o equivalente a um período, ou seja, dar uma volta completa, né? Num círculo, tá? Sempre quando eu tiver um múltiplo inteiro de 2π, eu vou repetir a mesma onda, tá? Então eu vou ter uma interferência que vai ser construtiva. Caso contrário, se eu tiver uma onda, enquanto a minha onda em preto começa aqui, né? Nesse formato, se eu tiver uma segunda onda que ela começa invertida, ou seja, eu fizer uma diferença de fase de π, eu vou transladar essa curva em preto, por exemplo, né? E de π, em vez de ela começar aqui, ela vai começar nesse ponto. Na hora que eu fizer isso, eu for somar essas duas ondas, note que elas vão ter aqui, as amplitudes elas vão ficar invertidas, né? Então, numa região onde eu tenho amplitude máxima de uma onda, a outra vai ter a amplitude negativa, né? Então, na hora que eu for somar essas duas coisas, a minha onda resultante vai ser essa aqui em azul, passando pelo centro, né? Que seria uma onda de amplitude total igual a zero. Ok? Isso também ocorre não só para diferença de fase igual a π. Sempre quando eu tiver um múltiplo, né, ímpar, π, 3π, 5π, 7π, etc., tá? Eu vou ter uma interferência totalmente destrutiva, né? Como que a gente escreve isso matematicamente? Para descrever isso matematicamente, então, eu posso simplesmente pegar duas ondas quaisquer, né, usando uma função seno, tá? Então, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, tá? Só que eu vou ter uma diferença de fase aqui. Na hora que eu for somar essas duas ondas, ou aplicando o princípio de superposição, tá? Aqui eu vou ter que usar uma identidade trigonométrica, né? Porque eu estou somando, tá? Ondas, né? Que tem o argumento da função seno aqui diferente, tá? Para que eu vou fazer isso e não deixo isso simplesmente assim? Porque para a gente entender melhor, seria útil eu conseguir escrever essa função aqui com uma outra amplitude qualquer, tá? E aí com uma única função seno aqui, onde esse argumento eu não sei, tá? Então, na hora que eu escrever isso, né, isso também tem um formato de uma onda, como o princípio de superposição fala isso pra gente. Então, obrigatoriamente eu consigo escrever essa soma aqui desse jeito, tá? Bom, então, para fazer isso, eu vou usar essa identidade trigonométrica, né? E aí, ao fazer isso, eu vou chegar nessa solução aqui. Tá? O que essa solução aqui ela diz para a gente, né? Diz que a minha onda resultante, qual que é o comprimento de onda dela? Vai continuar sendo o mesmo, né? Dado aqui pelo número de onda, né? Lembrando que o número de onda é 2π sobre lambda. Então, não muda o comprimento de onda, não muda a frequência, no entanto, essa onda resultante vai ter uma fase aqui, uma constante de fase diferente, né, de delta sobre 2, tá? Só que o mais importante está nesse termo aqui, tá? Que vai ser a minha amplitude dessa onda resultante, tá? Então, a minha oscilação, tanto na posição quanto no tempo, está aqui. Então, esse valor aqui é um valor constante, tá? Então, isso aqui vai ser tudo a nossa amplitude, né? Então, note que a amplitude, né? Cosseno vale no máximo de 0 a 1, né? Então, a minha amplitude máxima vai ser aqui 2A, tá? Só que agora a minha amplitude ela depende dessa diferença de fase delta aqui, tá? Então, por exemplo, o que acontece quando a diferença de fase for delta igual a zero, né? Cosseno de zero é igual a 1, ou seja, eu tenho uma amplitude máxima, né?
Então, isso é exatamente o que a gente tinha mencionado anteriormente, que era uma interferência totalmente construtiva. Quando o delta aqui foi igual a 2π, mesma coisa, 2π sobre 2 vai dar π, cosseno de π é menos 1, então eu tenho ainda uma amplitude máxima, só que ela vai estar invertida aí, com menos 2a. Tá? Agora, o que acontece quando o delta for igual a π? Quando o delta for igual a π, eu vou ter que cosseno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá zero. Né? Então, todo esse termo aqui ele vai ser nulo, então eu vou ter uma interferência que vai ser destrutiva. Tá? Ou seja, a partir desta equação, a gente consegue retomar, né, o que eu tinha deixado aqui, né, esses dois cenários. Tá? Então, isso seria uma interferência, né, de duas ondas harmônicas, tá, com a mesma frequência, mas com uma constante de fase diferente. Tá? E aí, então, a gente retoma, né, sempre quando eu tiver uma diferença de fase de 0, 2π, 4π, assim por diante, eu vou ter uma interferência construtiva. Sempre quando eu tiver uma diferença de fase de π, 3π, 5π, assim por diante, uma interferência destrutiva. Quando eu tiver um delta que não for um múltiplo, né, desses dois termos, eu vou ter uma interferência mista, né, parte construtiva e parte destrutiva. Tá? Bom, esse é o nosso primeiro caso. No segundo caso, a gente vai analisar, tá, a interferência de duas ondas agora com uma frequência ligeiramente diferente. Então, agora as ondas elas são diferentes um pouco. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de batimento. Tá? E vai ficar claro daqui a pouco por que a gente chama de batimento. Mas, então, se a gente pegar as ondas, elas começam com a mesma fase. Tá? Vamos supor que elas têm aqui as mesmas amplitudes. Né? Então, note que, por exemplo, né, eu tenho uma onda que ela começa aqui igual, tá? Uma onda em preto e uma em vermelho, só que à medida que essas ondas começam a caminhar com uma frequência diferente, note que aqui eu estou fazendo o gráfico em função do tempo, né? Ou seja, o período é diferente, vai ter regiões como essa aqui, onde enquanto uma onda ela se encontra com amplitude máxima, a outra está com amplitude negativa. Na hora que eu somar essas duas ondas, o que vai dar? Uma interferência destrutiva nesse ponto. Só que já num ponto na frente, as amplitudes coincidem. Ou seja, nesse ponto T2 eu tenho uma interferência construtiva. Tá? De forma que a minha onda resultante vai ser essa onda em azul aqui. Eu vou ter, ora, regiões com amplitude máxima, essa amplitude vai diminuindo até chegar aqui igual a zero e depois regiões com amplitude máxima de novo. Note que isso é no tempo, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, se isso aqui fosse uma onda sonora, tá? Eu vou ter regiões onde eu vou ouvir um som com uma amplitude máxima, né, que vai ser 2 vezes a amplitude aqui, no caso, né, dessa onda original. Tá? Só que, no entanto, eu vou ter regiões no tempo onde a minha amplitude é zero, ou seja, eu não vou ouvir um som nesses instantes de tempo. Tá? Então, por isso que a gente chama de batimento, porque se eu somar essas duas ondas, a gente vai ouvir um som que passa a oscilar. Né? Enquanto se eu tiver uma onda individual dessa, né, apesar da gente descrever ela oscilando, né, o som que eu vou ouvir vai ser um som contínuo, de uma única onda. Né? Então, eu vou ouvir um som contínuo, só que, no entanto, quando eu somar essas duas ondas, ou seja, se eu gerar dois sons com frequências ligeiramente diferentes, eu vou ter aqui regiões onde eu não vou ouvir um som. Tá? Então, esse som ele passa a oscilar. Para demonstrar isso, eu vou só... a gente consegue fazer isso simplesmente num celular. Tá? Se vocês depois procurarem aí no celular de vocês, né, no aplicativo, qualquer aplicativo, tanto faz se é para iOS ou para Android, qualquer outro sistema, normalmente se vocês procurarem um aplicativo que chama gerador de frequência, gerador de tom, tá? Vocês conseguem fazer isso. A única diferença é que vocês vão precisar de ter dois celulares, tá? Então, por exemplo, vou pegar um celular aqui e vou aplicar uma frequência de 500 Hz, tá? E aí vocês vão ouvir o que seria o som, né, dessa frequência de 500 Hz, tá? Então esse seria o som gerado, tá, de uma única onda. Agora,
eu vou ligar, tá, uma segunda onda, deixa eu parar aqui um pouquinho, uma segunda onda com uma frequência de 502 Hz, tá? Então, uma frequência quase igual, tá? Ainda sozinha, vocês quase não vão notar a diferença. Então, essa seria a segunda onda, tá? Agora, o que acontece, né, se eu ligar essas duas ondas juntas, né? Então, vocês vão ouvir uma oscilação, tá? Então, aqui é uma onda só, ligando a segunda. Então, se eu parar de novo, então deve ter dado para notar aí, né, é que uma certa, quando eu ligo as duas ondas, elas passam a oscilar, tá? Então, isso é o que seria o que a gente chama de batimento, tá? Bom, então esse é o nosso segundo caso, né? Para a gente descrever matematicamente, eu posso fazer a mesma coisa. Então, vou somar duas ondas aqui agora para facilitar. Eu só vou colocar a parte temporal, tá? Note que as frequências são diferentes, né? Então, na hora que eu for somar isso, eu também posso usar lá uma identidade trigonométrica. E aí eu vou chegar nessa onda resultante aqui, tá? Só que agora ela é diferente, né? O que essa função está querendo me dizer? Está querendo dizer que essa função ela vai oscilar com uma frequência que a gente vai chamar de frequência média, tá? Que vai ser a soma das frequências dividido por 2. Então, o som que a gente ouve, na verdade, ele tem essa frequência. E a frequência que a gente vai chamar de frequência de batimento, ou seja, a frequência da parte que a gente não ouve, né? Ou aquela oscilação, ela vai ter uma frequência que vai ser a diferença dessas duas, tá? Ou seja, quanto maior for a diferença entre ômega 1 e ômega 2, maior vai ser, portanto, essa frequência de batimento, tá? Então, esse é o nosso segundo caso, ok? Por fim, o terceiro caso, ele se assemelha um pouquinho ao primeiro, tá? Só que a gente vai falar que a gente tem duas ondas idênticas, né? Com o mesmo comprimento de onda, mesma frequência, tá? E com a mesma fase. No entanto, essas duas ondas elas vão percorrer caminhos ou distâncias distintas, tá? Então a gente vai chamar que esse é um processo de interferência devido à diferença de caminho, ok? Então olha só, então representando aqui, eu tenho duas fontes que geram exatamente o mesmo som, tá? Então, elas começam com a mesma fase, têm o mesmo comprimento de onda aqui, tá? Só que como ela percorre distâncias de caminho diferentes, ou seja, aqui eu tenho uma distância, essa onda S2 percorre uma distância maior, em um determinado ponto do espaço, essas ondas elas vão poder ter uma interferência que pode ser construtiva ou pode ter uma interferência aqui destrutiva. Tá? Então, esse seria o nosso terceiro caso. Né? Como que a gente descreve isso matematicamente? Então, é a mesma coisa, tá? Só que note que agora, olha só, eu vou escrever aqui que a minha onda, uma das ondas vai percorrer um caminho x1 e uma segunda onda vai percorrer um caminho x2, tá? Na hora que eu for somar isso, tá? Eu ainda vou ter uma onda com uma frequência bem determinada, só que a minha diferença de fase, o que vai dar? Eu vou gerar aqui, então, uma diferença de fase, tá? E a diferença de fase, né? Esse delta vai ser exatamente esse valor aqui, tá? Então, se eu fosse somar, fazer a diferença, né, de kx2 menos ômega t menos kx1 menos ômega t, esses termos vão cortar, né, aqui, tá? Então, a minha diferença de fase vai ser exatamente k vezes ΔX, que é o que a gente chama de diferença de caminho. Tá? Então, a minha diferença de fase vai ser 2π sobre lambda vezes a diferença de caminho. Né? Então, vamos analisar aqui, por exemplo, o que acontece quando ΔX, ou seja, a minha diferença de fase for igual a zero. Ou seja, as ondas percorrem a mesma distância. Né? Então, delta é igual a zero, se a gente lembrar lá do primeiro caso, que quando eu tenho uma diferença de fase delta igual a zero, cosseno de zero é 1, então vou ter interferência construtiva. Quando ΔX for igual a lambda, a mesma coisa. Então, eu vou cortar isso aqui, lambda dividido por lambda, delta igual a 2π,
tá? Então, 2π sobre 2 dá π, então, interferência construtiva. Agora, o que acontece quando ΔX for igual a lambda sobre 2, por exemplo? Tá. Nesse caso, olha só, eu vou ter aqui, delta vai ser igual a π. Só que na hora que eu substituir nesse termo, π sobre 2, né? Cosseno de π sobre 2 é zero, então eu vou ter uma interferência destrutiva, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver uma fonte, tá? Duas fontes, né? E percorrer um caminho, por exemplo, vertical aqui, tá? Uma coisa assim, eu vou ter regiões onde eu vou ouvir um som com interferência destrutiva e regiões onde eu não vou ouvir nenhum som, tá? Então, aqui uma representação, né? Se eu tiver duas fontes, olha só, eu vou ter regiões. No centro, eu sempre vou ter uma interferência construtiva, porque a distância daqui até aqui é igual a distância daqui até aqui, né? Esse aqui é um triângulo isósceles, né? Só que então eu vou ter regiões com interferência construtiva e regiões com interferência aqui destrutiva, tá? Se a gente colocar, por exemplo, se isso for uma onda sonora, né? Se eu colocar o nosso ouvido nesse ponto, eu não vou ouvir nenhum som, tá? Já nesse ponto, eu vou ouvir um som com intensidade máxima, tá? E então isso é o que a gente vai chamar de interferência por diferença de caminho, tá? E esse seria, então, o nosso terceiro caso, tá? Que é o de estudar, ok? Bom, gente, então, isso é um pouquinho, então, sobre superposição de ondas, tá? Abraço e obrigado.